Cada personagem da história Pedro e o Lobo é representado por um instrumento. Mas na aula de hoje nós vamos falar só dos instrumentos de sopro, que precisa de fôlego. Dá uma olhadinha e escutem direitinho os instrumentos de sopro agora. Este instrumento de sopro é o saxofone. Agora vem a flauta transversal. E o clarinete. Tem também o oboé. E por último, o fagote. Mas tem uma pegadinha aí para vocês. Aí tem o instrumento do passarinho, tem o instrumento do gato, tem o instrumento do pato, tem o instrumento do vovô do Pedro. Tem um instrumento aí que não é da história Pedro e o Lobo. E a brincadeira a atividade é filmar vocês ouvindo essa videoaula neste momento aí dos instrumentos e falando de qual personagem é o instrumento. Quando passar o instrumento que não é da história Pedro e o Lobo, eu quero que vocês falem: não, não é, é esse aí, olha, este não é. Quero ver. Vou explicar de novo. Quando passar o instrumento do passarinho, vocês vão falar: este daí é do passarinho. Quando passar o instrumento do vovô, vocês vão falar: este aí é o instrumento do vovô. Quando passar o instrumento do gato, vocês vão falar: este aí é o instrumento do gato. Quando passar o instrumento do pato, vocês vão falar: este aí é o instrumento do pato. Mas quando for o instrumento que não é da história Pedro e o Lobo, vocês vão falar: este daí não é da história Pedro e o Lobo. E tem mais uma atividade. Tem um instrumento de sopro que não está aí nessa lista que passou aqui. E ele é da história Pedro e o Lobo. Qual é o instrumento que está faltando? Filma e falando. Fala: o instrumento de sopro que está faltando é o instrumento do... E então, de qual personagem está faltando um instrumento de sopro? Quero ver quem é que lembra. E quem lembra também do nome do instrumento. Abração, artistas, boa atividade!